Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendo diácono Gabriel, prezados congregados marianos, hoje celebramos então a festa do grande São Luís de Gonzaga. São Luís de Gonzaga é do século XVI, a sua morte é datada nesse dia, 21 de junho do ano de 1591. De uma família de posses, bem conceituada. O seu pai era militar, uma alta patente no exército, uma família que possuía muitas propriedades, muitos bens, mas também uma família que educou os seus filhos na fé católica. São Luís de Gonzaga destacava-se desde a sua infância, era diferente. Uma alma mais pura, que tinha uma devoção muito particular à Nossa Senhora e que o conduzia de maneira que ele fugisse de tudo aquilo que pudesse trazer alguma sombra na sua consciência, manchar, mesmo que fosse por algo leve, a sua pureza. Recatado na sua vista, nos seus olhos, nas suas palavras. O pai muitas vezes o levava para o convívio lá com os militares e o incomodava, muitas vezes ouvirem conversas, alguns palavreados errados, e ele fazia com que ele fugisse daquele ambiente, daquele convívio, porque muito o incomodava. Aos 10 anos de idade, decidiu sozinho fazer uma consagração à Nossa Senhora, consagrar a Nossa Senhora a sua pureza, consagrar a sua castidade. Logo depois manifestou aos seus pais o desejo de entrar na companhia de Jesus, de se consagrar a Nosso Senhor para ser sacerdote. Embora fosse uma família católica, o pai tinha um outro plano para a sua vida. Queria que ele seguisse a sua carreira militar, administrasse as posses, os bens da família. E erradamente, pediu que o seu filho fosse levado a frequentar as festas das cortes, para que, talvez encantado pelo glamour do mundo, das festas, da corte, pudesse tirar do seu pensamento o desejo de consagrar-se a Deus. Mas um jovem que havia ainda na sua infância, com 10 anos, se consagrado a Nossa Senhora, muito convicto daquilo que ele queria, e que tinha consciência da importância dessa grande virtude, foi levado pelos familiares para aqueles ambientes de festas, de bailes, da corte. Mas, por obediência ali aos seus pais, não tinha opção, como criança, adolescente, levado pelos seus pais, pelos familiares, por ordem do pai. Mas em todos aqueles ambientes em que ele era levado, ele procurava se proteger o quanto podia, sem dar nenhuma participação, mantendo seus olhos baixos do começo ao fim, rezando a Nossa Senhora, guardando no interior do seu coração, rezando, conversando com Deus, com Nossa Senhora, de maneira que era levado e depois era trazido para casa e não sabia dizer nem quais eram as pessoas que estavam naquele ambiente. Obviamente que por uma graça, um privilégio, que Nosso Senhor também lhe concedeu esse espírito de mortificação e esse recato, esse cuidado tão grande em proteger os seus olhos. Esse era o jovem Luís Gonzaga. Por isso que a primeira oração do introito da Santa Missa faz referência a isso. Deus o fez um pouquinho menor que os anjos, tão grande a sua pureza. E com essa sua pureza, ao mesmo tempo, um coração puro, é um coração que ama Deus e que ama também o seu próximo. Quando recebeu autorização para ingressar na companhia de Jesus, assinou um termo para deixar todos os seus bens para a sua família, para que, se essa era uma preocupação da família, deixava tudo que fosse de herança dele para os outros, para o resto da família.
e ingressa então na companhia de Jesus. O seu desejo de ser sacerdote, de pregar, de anunciar o Evangelho, de levar nosso Senhor, né, ao mundo inteiro. Ele tinha em torno de 21 para 22 anos, uma grande epidemia, uma grande peste que assolou a Itália, de modo especial a cidade de Roma, onde ele vivia, onde ele estudava. E ele com outros seminaristas, né, se colocaram, né, no serviço da caridade, na rua, para socorrer aqueles, né, doentes que estavam nos hospitais já superlotados, não tinha mais local, os doentes caíram à beira do caminho, era levado para as casas, né, para os conventos, né, tudo para ser dado ao menos um trabalho de caridade. E São Luís de Gonzaga se colocou nesse serviço, né, de caridade e acabou também, né, ferido, né, pela enfermidade e morre aos 23 anos ainda, né, como seminarista, o grande São Luís de Gonzaga. Ao mesmo tempo que guardou a pureza, a inocência do seu batismo, era consciente do quanto Deus também o protegia e o quanto ele precisava se mortificar para guardar a santa virtude. Um jovem extremamente, duramente mortificado. Penitências e mais penitências para que pudesse guardar a santa pureza. A oração da coleta da Santa Missa de hoje, que faz referência a isso, e diz: se nós não podemos imitá-lo na sua inocência, a inocência que ele guardou do batismo, que nós ao menos o imitemos na sua penitência. Uma alma pura e uma alma penitente. E se nós não podemos imitá-lo na inocência, na penitência. Mas talvez possa vir ao nosso pensamento a seguinte reflexão, mas viveu em outros tempos, né? Morreu em 1591, no século XVI, estamos 5 séculos à frente. Mas para cada momento da nossa vida, para cada momento da história, Deus concede também graças suficientes, necessárias, próprias para cada tempo. Porque alguém pode trazer a reflexão, mas hoje as circunstâncias, as ocasiões de pecados são maiores, a exposição maior, em todo lugar, tudo bem. Mas Deus tem graças especiais para cada momento, para cada tempo, para que nós também possamos guardar a santa virtude, a virtude da pureza. Enfrentou também os seus desafios, as suas lutas, para vencer as tentações. E por isso tanto se penitenciava para ter força para vencer sempre como venceu, guardou a inocência do seu batismo. Então essa jamais pode ser uma desculpa, né, para nenhuma pessoa, em nenhum momento da história. Para cada momento, para cada tempo, graças especiais próprias para isso. Então logo foi canonizado, foi colocado pela igreja como patrono da juventude. Sobretudo pelo seu grande exemplo de pureza, como ele é representado com uma cruz, a sua alma penitente, o lírio que representa a sua pureza, e representado como seminarista, com a sua batina, com a sua sobrepeliz, como era da companhia de Jesus. A primeira leitura faz referência a essa grande pureza. Onde está esse homem encontrado sem mancha? Que não colocou a sua esperança no dinheiro, nos bens, nos prazeres, né, nas honras desse mundo. Um exemplo, o grande São Luís de Gonzaga. A igreja exalta a grandeza dessa virtude e vai sempre celebrando os seus santos. E quando a igreja o coloca nos altares para que sejam referência para nós. E se não podemos imitar no mesmo grau, mas ao menos alguma virtude nós podemos aprender e imitar de São Luís. Pedir a sua intercessão para que interceda a Deus por nós, para que sejamos mais mortificados, mais cuidadosos, em proteger os nossos olhares, em afastar prontamente os maus pensamentos, guardar os nossos sentidos, fugir das ocasiões de pecado, para que assim nós possamos também alcançar o céu.
No sermão das bem-aventuranças, nosso Senhor colocou como condição: bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus, como condição para a nossa salvação. Ou a pureza inocente, ou a pureza penitente. Se não guardamos a inocência do batismo, que seja uma pureza restaurada, pelo arrependimento, pela contrição, pela mortificação, mas como condição necessária para a nossa salvação. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora das Graças, que é patrona da nossa congregação mariana, ao grande São Luís de Gonzaga, a graça da nossa perseverança, da nossa fidelidade, os congregados em todas as etapas, ouvintes, aspirantes, candidatos, já os congregados consagrados a Nossa Senhora, lembrem do seu dever de honrar essa fita, não é um título de, como que um prêmio para nós, mas é um título de honra sim, porque nós queremos nos colocar no rol desses devotos de Nossa Senhora, mas que traz para nós uma grande responsabilidade. Primeiro, de nós trabalharmos isso em nós, em cada um, de sermos verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Imitarmos as virtudes de Nossa Senhora e de São Luís no cumprimento dos nossos deveres. Os que são jovens, já adultos, casados, pais de família, ou seja, o cumprimento dos nossos deveres. Sermos instrumentos de Deus para a evangelização. Na consagração faz referência a isso, a serviço para a glória de Deus, a serviço da igreja. Sermos instrumentos de Deus para a evangelização, para a santificação da nossa família. Sermos fiéis à reza diária do nosso Santo Terço e outras práticas de devoção a Nossa Senhora. Sermos instrumentos de Deus para fazermos crescer no ambiente da nossa casa, da nossa família, a devoção a Nossa Senhora. Os que já são chefes de família, renovar esse compromisso de rezarem em família, todos os dias, o terço de Nossa Senhora. Uma oração que faz tanto bem, a nossa alma, faz tanto bem a nossa família, que une a família, que coloca ali a presença de Deus, a presença da Virgem Maria. E que sejamos perseverantes e fiéis a essa consagração a Nossa Senhora. Tenho a certeza que tem graças especiais de Nossa Senhora, privilégios especiais de Nossa Senhora, para que sejam perseverantes, para que sejam constantes e para que um dia todos nós alcancemos a glória no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.